Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Especial aqui no DRM Concursos. É a nossa parceria Plano de Aprovação e DRM Concursos. E nessa aula de hoje, mais uma vez, conforme você já sabe, se você não sabe, é a primeira vez que você está me assistindo, né? A nossa metodologia inclui um espaçamento maior entre as aulas, ou seja, não fazemos uma longa aula de 2 horas. A gente subdivide essa aula longa em algumas partes, perfeito? Essa nossa aula sobre a Lei de Organizações Criminosas, ela será subdividida em 3 partes, combinado? Então vamos lá, pessoal. Primeiro slide sem demora. Lei 12.850 de 2013 é a nossa lei de organizações criminosas e nesta aula, parte 1, você ainda precisa acompanhar a parte 2 e a parte 3, ok? Não esqueça de nos seguir, @delegado Tiago Pacheco, e confira também o plano de aprovação, nosso programa de coaching e mentoria para concursos públicos. Vamos lá, pessoal. Contexto histórico para a gente entender, né, essa dinâmica da lei de organizações criminosas. É um pouco chato, mas é necessário, tá? Inicialmente, deve-se frisar a grande dificuldade existente na elaboração de uma definição de organização criminosa. É difícil, pessoal. É difícil definir o que é uma organização criminosa e nós precisamos aí de um período de evolução legislativa, né, de evolução normativa, inclusive no âmbito internacional, para conseguirmos, né, para destacarmos o conceito de uma organização criminosa, ok? Vamos lá. Alguns doutrinadores defendem a absoluta impossibilidade de se chegar a um conceito preciso, visto que tais organizações teriam características peculiares que tornariam tal tarefa por demais complicada. Embora alguns autores sustentem a impossibilidade de elaboração de um conceito de crime organizado, existem algumas definições que merecem ser trazidas à baila. Então vamos lá, algumas definições importantes aqui, pessoal. Jan Ziegler traz uma definição elaborada pelo Fundo Nacional Suíço de Pesquisa Científica. Então, temos aqui um embasamento, né, científico para definir aqui a organização criminosa, né, para definir o que seria uma organização criminosa. Então, vamos lá. Existe crime organizado transcontinental, tá? Nessa primeira definição, transcontinental, ou seja, que vai além das fronteiras de um continente, não somente do país, mas de um continente, ok? Quando uma organização cujo funcionamento é semelhante a de uma empresa internacional, então o funcionamento de uma organização criminosa é semelhante ao de uma empresa internacional, tá? Pratica uma divisão muito profunda de tarefas, essa divisão aqui é um ponto-chave, tá? A divisão de tarefas, ela sempre está presente na organização criminosa, tá? Dispõe de estruturas hermeticamente fechadas, concebidas de maneira metódica e duradoura. Então, as estruturas da organização hermeticamente fechada é que não entra nada, né? E também não sai nada, né, pessoal? E tem ali a metodologia, né, para essa divisão de tarefas. E essas metodologias, né, essas tarefas, elas ocorrem de forma duradoura, tá? E essa organização criminosa, assim como uma empresa internacional, né, que transpõe as fronteiras do continente, ela procura obter lucros tão elevados quanto possível, cometendo infrações e participando da economia legal. Isso mesmo, pessoal. A organização criminosa, obviamente, né, nós temos aí a dinâmica de várias infrações penais ocorrendo durante ela, e essa organização criminosa, via de regra, está inserida no contexto da economia daquele país e daquele continente no qual ela atua, ou vários países e vários continentes, né, conforme acabamos de ver aqui. Para isso, a organização recorre à violência, intimidação e tenta exercer sua influência na política e na economia. Ela apresenta geralmente uma estrutura fortemente hierarquizada. Temos que ter hierarquia, viu, pessoal? Na organização criminosa, muita atenção para a hierarquia. E dispõe de mecanismos eficazes para impor suas regras internas, tá?
é como se fosse o direito penal interno, né? O seu tribunal interno para aqueles integrantes que de alguma forma desagradarem, né, aos superiores hierárquicos. Seus protagonistas, além disso, podem ser facilmente substituídos, tá? Pessoal, esse conceito é muito baseado na máfia, né? No conceito de máfia, principalmente aquela máfia italiana, que foi aquela primeira, né, que apareceu, a máfia de Chicago, é um contexto muito parecido e baseado aí nas máfias, né, internacionais e até transcontinentais. Mas o conceito, pessoal, ele evolui, ele segue, olha só. Guaraci Mingardi, ele defende o seguinte: o crime organizado é o grupo de pessoas voltadas para atividades ilícitas, né? Óbvio, atividades ilícitas e clandestinas que possuem uma hierarquia própria. Olha, a hierarquia aparecendo de novo. São conceitos, pessoal, que estão sempre presentes. Ó, atividade ilícita, hierarquia, né? Essa hierarquia que é própria e capaz de planejamento empresarial, olha só, que compreende a divisão do trabalho e planejamento de lucros. Veja bem, conforme, né, é o que eu digo, essas observações estão presentes em qualquer definição do conceito de organização criminosa, tá joia? Suas atividades se baseiam no uso da violência e da intimidação, tendo como fonte de lucros a venda de mercadorias ou serviços ilícitos, tá? No que é protegido por setores do Estado. A organização criminosa, ela se mistura ao Estado, é aquilo que nós chamamos de poder paralelo, né? A doutrina, né, a doutrina conservadora fala em Estado paralelo. A doutrina mais moderna fala até mesmo em Estado perpendicular. Por quê? O paralelo está aqui, ó, um paralelo com o outro. O perpendicular não, eles se cruzam, né? Eles se cruzam. Então, como há uma integração dessas organizações com o Estado e vice-versa, podemos falar até em poder perpendicular, que se cruzam, tá? A organização tem como características distintas de qualquer outro grupo criminoso um sistema de clientela, a imposição da lei do silêncio aos membros ou pessoas próximas e o controle pela força de determinada porção do território. Olha só, pessoal, mais uma vez a organização aqui inserindo no contexto de Estado, né? Problema, né, com relação a esses conceitos que acabamos de observar. Apesar de todas as dificuldades e controvérsias existentes na delimitação de um conceito preciso de crime organizado, as legislações em nome do princípio maior da segurança jurídica devem buscar realizar a conceituação do fenômeno de modo que se formule com tal definição uma diretriz imperativa, né, interpretativa necessária a um combate direcionado e mais adequado da criminalidade organizada. Então, esses conceitos não podem ser vagos, eles não podem sofrer variações. Nós precisamos de um conceito sólido. Para quê? Para que o tipo penal não fique aberto, porque tipos penais abertos são inconstitucionais. Nós precisamos de um tipo penal fechado que defina exatamente a atividade, né, da organização criminosa para que essas atividades também sejam criminalizadas na nossa lei interna e até mesmo na legislação internacional, ok? E no Brasil, pessoal? No Brasil, a primeira lei que tratou da criminalidade organizada foi a famosa Lei 9.034 de 95. Vejam que não é uma lei tão antiga assim, tá? Essa lei ela não definiu o que seria uma organização criminosa, tá? E pior ainda, ela equiparou o crime organizado ao delito de quadrilha ou bando, o antigo delito de quadrilha ou bando, né? Entendimento esse que só pôde ser alterado a partir da Lei 10.217 de 2001. Por quê? Porque essa lei ela modificou o artigo 1º da Lei 9.034 de 95, de forma a permitir uma diferenciação entre crime organizado e o delito de quadrilha ou bando, tá? O antigo delito de quadrilha ou bando, que é um delito um pouco mais, ou melhor, né, um pouco menos complexo. Pouco menos não, bem menos complexo do que o delito de crime organizado, tá? Ou associação criminosa, como nós conhecemos. Entretanto, continuou sem haver no ordenamento jurídico brasileiro um diploma que conceituasse
a delinquência organizada, o que acabou gerando uma lacuna no direito penal. O que é uma lacuna? Uma ausência normativa. Isso mesmo, não tínhamos até então uma norma definindo o que é crime organizado, o que é uma associação criminosa. Visando acomatar a omissão existente, os doutrinadores passaram a defender a utilização da conceituação prevista no artigo 2º da Convenção de Palermo. Por quê, pessoal? Nós precisávamos ter uma base normativa. Não tem aqui no direito interno? Vamos ao direito internacional, vamos a um tratado internacional, vamos então à Convenção de Palermo, tá? Porém, o STF julgou ser inconstitucional a utilização dessa convenção como um suporte ao artigo 7º da nossa então vigente Lei 9.034 de 95. Por quê? Porque essa convenção violaria os princípios constitucionais, tais como o da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, justamente por essas questões que eu acabei de falar, aquele conceito, né, aquela definição extremamente aberta do tipo penal. Isso causa confusão aqui no nosso direito interno, tá? Então, finalmente, pessoal, em 2012, a Lei 12.694, que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas, definiu no seu artigo 2º o que seria um crime organizado. Então, vamos à definição legal da Lei 12.694 de 2012. Para os efeitos desta lei, atenção, pessoal, para os efeitos desta lei, tá? A lei é muito clara. Para os efeitos desta lei, esta lei, qual lei? A Lei 12.694 de 2012, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ó, os conceitos que nós já analisamos anteriormente, hein? Ainda que informalmente, que é legal, ainda que informalmente, tá? Com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, tá? A vantagem, pessoal, pode ser de qualquer natureza, lícita ou ilícita, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, tá? Então, pena máxima dos crimes, quais crimes? Os crimes que buscam o quê? Uma vantagem de qualquer natureza. A vantagem pode ser lícita ou ilícita. Agora, o modo como se chega a essa vantagem, ela deve ser necessariamente ilícita, né? Provocada por um crime, tá? Mediante crimes. Aqui eu não estou incluindo contravenções penais, cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, tá? Ou que sejam de caráter transnacional, aqui independentemente da pena. Esse é o primeiro conceito legal que nós temos de organização criminosa no nosso direito interno. Atenção, né? É importante acrescentar, contudo, que apesar de ter finalmente conceituado uma organização criminosa, essa lei que a gente acabou de analisar, ela não trouxe a previsão de um delito autônomo de formação de organização criminosa e nem minudenciou os meios extraordinários de obtenção de prova utilizados para a luta contra o crime organizado. Ou seja, ainda é uma lei em estágio inicial, né? Seria uma lei em estágio inicial. Agora, recentemente entre aspas, né, pessoal? Positivou-se a Lei 12.850 de 2013, né? Que definiu o conceito de organização criminosa ou organizações criminosas. Aí sim, gente, em 2013 nós temos finalmente um conceito legal de organizações criminosas. Vamos à leitura do conceito, ao estudo da lei propriamente dita, tá? Essa lei foi sancionada em 2 de agosto de 2013, tá? Ela define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Tudo isso que a lei anterior não previa, a lei de organizações criminosas, ela prevê, tá? Além disso, a lei 12.850, ela alterou o Código Penal, tá? Nosso Código Penal, Decreto-Lei 2.848, revogou a Lei 9.034 de 95 e dispôs sobre outras providências. Então, esta lei
está revogada. A Lei 9.034 de 95 está revogada, tá? Bem jurídico tutelado pela Lei de Organizações Criminosas, pessoal, paz pública, tá? Ação penal é sempre pública e incondicionada. Lembrando, obviamente, né, que se nós temos aí uma vítima direta ou indireta da conduta, e caso o Ministério Público não ofereça denúncia no prazo legal, prazo de 5 dias com réu preso, ou 15 dias no caso de réu solto, isso é a regra geral, temos outros prazos também processuais. Se o Ministério Público não segue esses prazos processuais, temos a ação penal privada subsidiária da pública, ok? Mas, regra geral, ação penal pública incondicionada. No momento da publicação, a Lei 12.850 teve uma vacatio legis de 45 dias, tá? Ela entrou em vigência 45 dias após a publicação. E aqui o artigo 26 deixa muito claro que a Lei 9.034 foi expressamente revogada, ok? Artigo 1º da Lei de Organizações Criminosas, pessoal. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Agora sim, nós temos uma lei mais completa. Além da definição de organização criminosa, a lei vai além, define vários institutos e o formato como esses institutos, né, atuarão aí no combate à criminalidade, né, organizada, ok? Definição de organização criminosa, então, direito brasileiro, está no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850, tá? Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, veja bem, a antiga lei falava em 3 ou mais pessoas, agora não, 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, tá? Ok, divisão de tarefas sempre precisa existir, né? Ainda que informalmente, não precisa de toda aquela formalidade, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Essa vantagem pode ser lícita ou ilícita. A vantagem, ok? Mediante a prática de infrações penais. Então vamos lá. O modo como você chega a essa vantagem, ele tem que ser ilícito. Por quê? Porque ele, né, vai ocorrer mediante a prática de infrações penais. E infrações penais aqui eu incluo crimes, tá? E contravenções penais, tá? Não somente crime, crimes e contravenções penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, tá? E não mais igual ou superior a 4 anos. Não, igual a 4 anos não, tem que ser pelo menos 4 anos e 1 dia. Tem que ser superior a 4 anos, tá? Ou que sejam de caráter transnacional. E aqui, independentemente da quantidade de pena. Esse é o nosso conceito de organização criminosa no nosso direito interno atualmente, ok? Então vamos lá, pessoal, evolução normativa. Vamos enxergar melhor aqui o que aconteceu, né? O que foi exposto aí para você até agora. O número de integrantes de uma organização criminosa passa a ser de 4 e não mais 3, como estipulado pela Lei 12.694 de 2012, tá? Alterando com isso o artigo 288 do Código Penal, o crime de quadrilha ou bando passa a se chamar associação criminosa, tá? O 288 foi modificado pela Lei 12.850, tá? São mantidas a estrutura ordenada, né? Sempre uma estrutura ordenada e uma divisão de tarefas e o objetivo, né, de obter direta ou indiretamente uma vantagem de qualquer natureza. E, por fim, há um aumento do campo de incidência da lei, que abrange todas as infrações penais, seja crime ou contravenção penal. Infrações estas, aliás, né, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou de caráter transnacional, não tendo relevância nessa última hipótese a pena cominada no tipo penal, ok? Então, vamos fazer um esforço aí para compreender esse slide aí que fala da evolução normativa, que você tem muito a ganhar aí nas suas provas de concurso. E para ficar mais claro ainda, eu quero expor esse quadrinho aqui para você. Primeiro tivemos a Convenção de Palermo,
Depois, a Lei 12.694 em 2012 e, posteriormente, a Lei 12.850 em 2013. Olha só, na Convenção de Palermo, né? Convenção de Palermo, um grupo estruturado de 3 ou mais pessoas, tá? Assim como fala a Lei 12.694. Atualmente, não. Associação de 4 ou mais pessoas. A Convenção de Palermo fala estrutura existente há algum tempo e atuando concertadamente. Veja, pessoal, como é um conceito extremamente genérico, né? Existente há algum tempo. O que é algum tempo? 6 meses? 15 anos? Tá? Por isso, o STF entendeu que a Convenção de Palermo, em vários aspectos, ela é inconstitucional dentro aqui do nosso direito interno, tá? E aí as nossas leis melhoram, ó, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e a própria Lei 12.850 seguiu esse conceito, tá? Cometer, aqui ó, Convenção de Palermo, cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente convenção. Mais um conceito muito vago, infrações graves. O que é grave? A ameaça, artigo 147 do nosso Código Penal, ela é grave? Porque o que nos informa a doutrina é que é uma infração com grave ameaça. Seria? Talvez não, né? Mas aí a lei melhora, a lei 12.694 melhora, crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. O que a lei 12.850 fala é o seguinte, ela menciona infrações penais, né, e não apenas crimes, porque a gente inclui aqui também contravenção penal, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, tá? Ou que sejam de caráter transnacional. Então, igual a 4 anos não cabe aqui, tem que ser superior. E inclui também contravenções penais. Ah, professor, mas é difícil achar uma contravenção com pena superior a 4 anos. É difícil sim, mas no caso concreto pode existir, tá? No caso concreto pode existir. Dependendo da quantidade de qualificadoras, de majorantes que são inseridas no caso concreto, pode ser que exista, tá joia? Para aferir benefício econômico ou outro benefício material, tá? Muito vago também. Agora olha só o conceito da Lei 12.694 e também da 12.850, para obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza. Um conceito bem mais completo, embora também seja aberto, mas é um conceito aberto que te dá o quê? Um norte para que você tenha a noção daquilo que esteja inserido ou não na qualidade de crime, né, organizado. Beleza? Então vamos lá, avançando. Eu falei, né, que o artigo 288 teve a redação alterada, né? O crime agora chama associação criminosa e não mais quadrilha ou bando. Por quê, pessoal? Era quadrilha de 4. Quadrilha ou bando? Quadrilha de 4. Agora não, associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Reclusão de 1 a 3 anos, tá? A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Tá? Uma causa aí majorante de pena. Associação para o tráfico de drogas, é importante termos essa noção porque é um crime específico para o tráfico de drogas, né? Artigo 35. Associarem-se duas, veja bem, pessoal, duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Esses crimes definem o que? Tráfico de drogas. Todos esses crimes aqui são de tráfico de drogas, tá? O 33 caput, o parágrafo 1º e também o artigo 34 desta lei. Reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa, né? Uma pena mais grave devido à complexidade do crime aí. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei, tá? Que é o crime de financiamento do tráfico de drogas. Então, vale aí a observação, tá? Normas de extensão, pessoal, importante aqui, ó, parágrafo 2º da Lei de Organização Criminosa. Esta lei se aplica também às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente, tá?
temos uma extensão da norma. E também as organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos, tá? Presta atenção, inclusão aí em 2016 do inciso 2º, tá? Pela lei número 13.260 de 2016, perfeito? E a conduta criminosa, pessoal? A gente está acabando, hein? E a conduta criminosa prevista na Lei de Organizações Criminosas? Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. E o que é organização criminosa? É só a gente voltar lá no artigo 1º, parágrafo 1º, que a gente vai entender o que é organização criminosa. Então, quem promove essa organização, quem constitui, quem financia, não, eu não integro, eu só dou dinheiro, também está lá, viu? Também está lá. Ou integra pessoalmente ou por interposta pessoa. Você pode mandar um representante, pessoal, no seu lugar, tá? O cara está lá me representando por mandato, tá? E tem uma procuração minha, eu também sou criminoso? Também. Eu coloquei uma pessoa naquela organização por meio de uma procuração, ele está me representando legalmente, tá? Também sou criminoso. A pena é reclusão de 3 a 8 anos, tá? E multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, tá? Então veja bem, o crime de associação criminosa, o crime de organização criminosa, ele é apenado, pessoal, em concurso material com as demais modalidades criminosas, né, que surgem daquela organização criminosa, tá? Aquela organização criminosa visa um fim, visa um lucro por meio de atividades ilícitas. E essas atividades ilícitas também serão apenadas por óbvio, tá? Esses crimes não são absolvidos pela organização criminosa, não. Pela modalidade, né? Pelo tipo penal da organização criminosa, não. Eles também são punidos, ok? Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. As penas aumentam-se até a metade se, na atuação da organização criminosa, houver emprego de arma de fogo. Então, para as organizações criminosas armadas, nós temos ainda uma majorante, perfeito? A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Então, olha só, o sujeito não pratica pessoalmente qualquer ato de execução, tá? Mas, pessoal, se ele exerce o comando, seja ele individual ou coletivo, terá uma pena agravada, ok? Isso tudo analisado lá no caso concreto. Causas de aumento, pessoal, mais majorantes aqui, a pena é aumentada de 1/6 a 2/3, né, se há participação de criança ou adolescente, aqui são as majorantes variáveis, né. Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, então organizações criminosas que compõem aí o serviço público, né, elas serão o quê? Punidas com mais rigor ainda. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior, então quando a gente tem a transição de fronteira aí, né, temos o agravamento da pena também. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, tá? Então quando duas organizações criminosas, né, atuam de forma conjunta ou se comunicam, teremos também majorante. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Então, o mero fato da organização ser transnacional, embora isso já esteja no próprio conceito, já é uma majorante também aqui no caso da prática de organização criminosa. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, seguindo. Participação de servidores públicos, mais um parênteses no parágrafo 5º. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual, ok? Então o juiz pode determinar o quê? O afastamento cautelar do cargo, emprego ou função. Agora, muita atenção, viu, pessoal? Muita gente confunde isso aqui, sem prejuízo da remuneração.
É isso que vai cair lá na prova do seu concurso, tá? Sem prejuízo da remuneração. Mas sempre isso vai acontecer quando a medida se fizer o quê? Necessária à investigação ou à instrução processual. Se não se fizer, o servidor público continua ocupando o cargo e continua no exercício da função, tá? Efeitos extrapenais da condenação. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, tá? Da função, ou do emprego, ou do mandato eletivo, né? E a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da sentença. E lembrando, esses efeitos são automáticos. Então, servidor público, participou de organização criminosa, integrando, chefiando, não importa, tá? Não importa. Foi condenado, ele vai perder o cargo dele, ou a função, ou o emprego público, ou o mandato eletivo, ele vai perder. E depois de 8 anos após o cumprimento da sentença, né, 8 anos após a extinção da punibilidade, ele ainda fica inabilitado para obter outro cargo público. Por 8 anos, hein? Muita atenção, tá? Participação de policiais, pessoal. Parágrafo 7º. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Então, no caso de participação de policial, seja policial federal, policial civil, policial militar, policial rodoviário, não importa, policial penal, qualquer modalidade de policial, tá? O Ministério Público, ele vai atuar de forma conjunta. Por quê? Porque a gente presume aí, né, que o policial tem mais poderes, e a gente presume também, a gente presume mesmo, viu, pessoal? É uma presunção absoluta? Não, não é uma presunção absoluta, é relativo. E pode haver uma interferência da corregedoria, etc. Por isso esse controle externo feito pelo Ministério Público. Aliás, é uma das funções do Ministério Público, né? É o controle externo sobre a atividade policial. Tá joia? Então vamos lá, parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou de que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Pessoal, muita atenção porque esse artigo foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, né, que é a lei do pacote anticrimes, que trouxe uma série de alterações, né, de mudanças, de inserções no nosso ordenamento jurídico penal e processual penal. Então, muito cuidado, porque o examinador gosta de novidade legislativa, ok? Então, muita atenção. Parágrafo 9º, também incluído pela novata lei, né? O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo, tá? Então, enquanto esse sujeito mantém um vínculo associativo lá dentro da prisão mesmo, cumprindo pena, ou até mesmo quando ele esteja respondendo em liberdade, ele não faz jus a estas oportunidades processuais, né, que aliviam a sua pena. Agora, muita gente vai questionar a constitucionalidade desse parágrafo 9º ao longo, né, dos próximos anos. Porém, o que nós temos que entender aqui é o seguinte: nós estamos com a lei, nós estamos com a leitura da lei seca. Se alguma coisa for questionada nesse sentido, nós faremos o quê? Recurso na sua prova, né? Se essa resposta não for aceita, ok? Então, vamos nos atentar para a lei seca, porque via de regra é isso que vai cair na prova do seu concurso. Estamos combinados? Pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula, ok? Sobre a lei das organizações criminosas. Temos ainda 2 partes para complementar. Esses foram os conceitos iniciais. Eu sei que foi chato, foi muita leitura, mas a próxima parte, né, as próximas partes desta aula, elas serão um pouco mais dinâmicas e de suma importância aí para a sua aprovação, combinado? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais.